Conversar com jornalista sempre é uma conversa muito interessante. Conversar com jornalista e escritor é mais interessante ainda. Eu estou aqui numa conversa muito interessante com Jorge Fernando dos Santos, que acaba de lançar mais um livro, Travessia no Tempo. Eu gostei do título, ele sugere muita coisa, e nós vamos ver com o Jorge, como é que foi essa travessia, Jorge? Começou muito cedo, começou na infância. Meu pai era uma pessoa de origem pobre, origem humilde, trabalhista, ele era do PTB, ele foi marceneiro, mas a minha casa tinha muita história em quadrinhos, livros, revistas. Ele sempre levava aqueles quadrinhos para mim quando eu era criança e eu viajava lendo Turma do Pererê, do Ziral, Bolinho, Brasinho, Luluzinho, tudo isso. E ali eu já comecei a fantasiar, a fabular, que ia ser um desenhista de história em quadrinho. Aí eu ficava copiando o Pato Donald, copiando a Luluzinho. Isso aí você tinha quantos anos? 4, 5, 6, aí já até os 10, Na adolescência vieram os fascículos de banca de revista, livros de geografia, história, eu lembro da coleção Os Bichos, coleções sobre música popular brasileira, que depois eu, por minha conta, continuei colecionando, e tudo isso foi me tendenciando assim, para essa coisa da escrita, da história, da fabulação, lendo as histórias e ouvindo os destinos que vinham sobre música popular brasileira, eu me encantei com a música popular brasileira, descobri que não era só aquele Orlando Silva, aquela música mais antiga que meu pai ouvia, que tinha João Gilberto, tinha Chico Buarque, André e outras coisas, e aí eu também fui ser compositor, fui compor minhas letras, minhas músicas. Hoje eu tenho mais de 100 músicas gravadas com vários parceiros, porque eu digo, no meu caso, a literatura... Quer dizer, é jornalista, é escritor, é produtor musical, compositor. E eu produzi discos também, produtor bem colocado. Porque, para mim, a escrita está em tudo que eu faço, Eu escrevi para teatro, escrevi alguma coisa para televisão, trabalhei em jornal por mais de 20 anos, como empregado do Estado de Minas, colaborei com colunas de teatro, de literatura, de cinema. Eu sempre transitei no meio das artes, e, sobretudo a arte escrita e musical. Nas artes plásticas nem tanto, mas na parte de artes cênicas, literatura e música, eu sempre estive presente de alguma maneira. Ora como passarinho, ora como ornitólogo. Bom, o que será que o Jorge colocou nesse livro, nessa travessia do tempo, dessa história que ele contou para a gente, um pedacinho? Travessia no Tempo surgiu da ideia de que daqui a 2 anos eu faço 70 anos. E eu falei, vou começar a escrever um pouco das minhas memórias antes que eu esqueça. Que, aliás, ia ser o nome do livro, antes que eu esqueça. A namorada não gostou, eu peguei e fui procurando. E eu tinha uma música, tem uma música com Walter Braga chamada Travessia no Tempo. E ela achou bonito esse título. Travessia é uma palavra muito forte, porque remonta... Tem a travessia do Milton Nascimento também, É isso que eu ia dizer, porque remonta a Guimarães Rosa, a travessia, a última palavra do Grande Sertão Veredas, e que foi dar na música de Milton e Fernanda, a primeira parceria de Milton e Fernando Brant, que praticamente lançou o Milton para o Brasil inteiro. Então ficou Travessia no Tempo, O que é a travessia no tempo? Porque nós todos atravessamos o tempo. O tempo é uma ponte que liga do berço ao túmulo. Isso é o tempo. Porque o tempo é imaginário. A ciência não sabe o que é o tempo. O tempo eu diria que é uma coisa da física, e que nós estamos aí atravessando o tempo. Então eu começo na minha infância, no meu nascimento, sob o governo de Juscelino Kubitschek. Eu nasço em 56, que é o ano em que ele assume a presidência, e passo aí pelo Caiçara, passo por Venda Nova, nasci no Santo André, mas fui criado em Venda Nova e no Caiçara. E depois a minha história na escola, a minha história como estudante do Colégio Estadual, depois na FAF-BH, como é que eu entrei no jornalismo, as pessoas que me ajudaram, as pessoas com quem eu troquei ideias. Você é um jornalista escritor ou um escritor jornalista? Olha, eu acho que eu sou um escritor que entrou no jornalismo para viver de escrever. Porque eu tinha 2 caminhos, eu ia ser roteirista ou ia ser jornalista. Eu digo que se eu fosse americano, eu seria um roteirista de Hollywood, porque eu gosto de cinema também. E acho que literatura e cinema tem muito a ver. Mas por uma questão de sobrevivência, eu acabei virando jornalista. Eu ia fazer, aliás, um vestibular de arquitetura na Federal, e o Gilberto Gonçalves, que era jornalista, que me lançou no Jornal de Minas, eu ganhei um concurso sobre Geraldo Vandré, numa página que ele fazia de música, e ele me chamou para colaborar,
E eu já estava escrevendo, quando eu falei, puxa, eu vou fazer arquitetura. Eu falei assim, mas a arquitetura não curso é de dia? Como é que você vai fazer? Você trabalha, seu pai não tem dinheiro. Por que você não faz jornalismo? Você já é um jornalista nato, você escreve bem, entrevista bem. Eu tinha acabado de entrevistar o Belchior para a página dele. E aí eu fui para a FAF-BH e lá fiquei 3 anos fazendo jornalismo. E lá também fazendo teatro e música paralela ao jornalismo. Depois, quando eu me formei, tinha que me impor no mercado, eu passei a me dedicar mais ao jornalismo. E depois, com o tempo, eu fui voltando aí a lidar um pouco com o teatro e, sobretudo, com a literatura, que nunca me abandonou. Agora, eu estou vendo algumas recomendações aqui que vale a pena citar. Nós temos aqui Rogério Salgado, Lígia Fagundes Telles, Helena Jobim, Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo França Júnior, João Felício dos Santos, Clara Regui. São nomes também consideradamente importantes para estar nas suas obras. Claro, isso aqui é uma sequência de obras, que eu imagino. Na verdade, essas duas orelhas, eu achei legal colocar trechos de críticas sobre a minha trajetória, porque o livro fala da minha trajetória. A travessia. Então aí são pequenos insertos de críticas, de textos sobre a minha literatura. Tem também o Lucas Mendes, o Luiz de Fono, o Léo Cunha, o Rogério Tavares, enfim, Caio Junqueira Maciel, pessoas que foram muito generosas ao analisar os meus livros. Eu sempre digo que, graças a Deus, talvez por ser jornalista, ou talvez por ser bonito, ou talvez por ser de sorte, ninguém nunca meteu o pau num livro meu, numa peça minha. Graças a Deus, ganhei muitos prêmios, tive muitas indicações, e a categoria foi muito generosa comigo no meio jornalístico e literário. Eu tenho um livro do Jorge, aliás, tem 2. Um eu descobri nas coisas da minha mulher, que é professora, um livro escolar, um livro para criança. Mas eu tenho um livro que eu gosto muito, que ele fala sobre a Savassi, que é um ícone dessa cidade, né? Savassi é conhecida nacionalmente como um ponto importante de Belo Horizonte. E você conseguiu botar o início daquela rodaria Savassi, da turma da Savassi. O livro A Turma da Savassi, na verdade, foi uma proposta do Pacífico Mascarenhas, saudoso Pacífico Mascarenhas, me fez. Ele queria escrever um livro sobre a turma dele e me chamou para escrever. Eu entrevistei vários deles, inclusive do próprio Pacífico, mas eu não me limitei a falar da turma. A turma foi um pretexto para contar a história do bairro e a sua relação com Belo Horizonte. E começa com a padaria. Um pouco antes já tinha uma turma que se reunia na Rua Pernambuco, que depois foi para a porta da padaria. Foram 2 gerações de jovens, né? Desde a turma lá do José Vaz, do próprio filho lá do dono da padaria, até a do Pacífico Mascarenhas, que já era a nova geração que se dispersou da padaria. Depois foi ser o diretor da TV Itacolomi. O Zé Vaz foi diretor da TV Itacolomi e ele era da primeira turma, né, da Savassi. E o Pacífico é da segunda turma da Savassi, né? Que era só uma praça, né? Na verdade, como uma padaria. Na verdade, era uma padaria que tinha uma praça, mas a padaria é que trouxe essa meninada para sua porta, e essa meninada de classe média alta que apontava na cidade divulgou o nome da padaria. Olha, esses meninos são da Savassi, olha, é a turma da Savassi, é a turma da Savassi. Eles frequentavam a Lagoinha, eles frequentavam o centro da cidade, brigavam com as outras turmas, faziam serestas, aprontavam. E eles projetaram o nome. E a turma da Savassi hoje é outra completamente diferente. Não tem nada a ver com a turma dos barzinhos e tal. Ô Jorge, mas era uma turma mesmo de amigos, de patoca, tipo o Clube do Bolinha, nós 200 jovens, né? Eu não quero recomendar o outro livro, porque nós estamos falando desse, né? Mas o Savassi é muito interessante. O Pacífico era meu amigo, conhecia desde pequeno. Eu conto aí, tem um capítulo em homenagem ao Pacífico. Você também é crítico de arte, quer dizer, ele andou por todas essas partes assim da arte, do jornalismo, da literatura. E eu vi um vídeo seu com os corais. Eu queria que você falasse um pouquinho desses corais. Eu gosto muito de coral. Eu cantei 2 corais, né? Na verdade 3, quando eu era jovem também cantei um coral juvenil. E tive a sorte agora, a surpresa, né? Tem um projeto muito bonito da Secretaria Municipal de Educação, com 44 escolas de Belo Horizonte, escolas municipais, que têm seus corais. Eles trabalham a música e 2 vezes por ano eles reúnem esses corais para um espetáculo, para as famílias, para a comunidade. E fui surpreendido com um convite do coordenador, o Tom Guimarães, porque tinha uma música minha no repertório. Eles escolheram 7 músicas para esse encontro de corais e estava lá o Enredo de Minas, que eu fiz com o Ângelo Pinho para a saudosa Helena Pena.
depois foi regravado pelo Moacir Antão, ficou até como tema do programa Veloso do Música. Então eu tive essa honra e essa alegria de ver o samba meu cantado por crianças de 6 a 13 anos, jovens, mais de 300 lá cantando a minha música, com músicas mais recentes de outros compositores. Tinha vamos mostrar um pedacinho desse coral aqui nesse. É um projeto muito bom, porque eu me preocupo muito com isso, né, de levar a literatura e a música para as crianças nas escolas. E eu fiquei felicíssimo de saber agora que existe esse projeto e que incluíram a música no repertório. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Nós somos de Belo Horizonte, somos mineiros, somos brasileiros. Desde o início desses 50 livros, de começar no curso de jornalismo, você estudou na FAFPH? FAFPH. Você também. O nosso professor, Hermínio Prado, foi professor dele, foi professor meu. Renatinho. E continua uma pessoa atuante aí até hoje. Professor Fábio também. Qual a grande diferença que você percebe nesse movimento, tanto local aqui no nosso meio Belo Horizonte, como no Brasil? O que mudou nesse tempo? Eu acho que hoje, a gente sempre reclamou aqui que as coisas que a gente faz em Belo Horizonte ficam entre o curral do Rio, quer dizer, bate na serra e volta. Porque o que você faz em São Paulo vai para o Brasil, o que você faz na Bahia vai para o Brasil, o que você faz no Rio vai para o Brasil. De Minas para ir para o Brasil é muito difícil. O Clube da Esquina, por exemplo, na verdade começa no Rio, porque o Wilson estava morando lá, a gravadora estava lá, e depois os meninos para lá, e aí aconteceu para o mundo, né? Mas apesar disso, a gente insiste, porque Belo Horizonte é uma usina de cultura. O movimento cultural aqui é respeitado no Brasil inteiro, né? Nós temos a melhor música, a melhor comida, excelentes grupos de teatro, excelentes artistas plásticos. Daqui saíram grandes escritores que foram para o Brasil, Drummond, Guimarães Rosa, Pedro Nada, Guilherme Moura, enfim, Murilo Lubião, que aqui ficou, Roberto Drummond, que aqui ficou e falou no Brasil, Fernando Sabino, que está no meu livro aí também. Então, eu acabei ficando aqui, porque a família era daqui e tal. Mas o que mudou ultimamente, que eu acho, foi o impacto da internet. Porque antigamente a mídia era toda centralizada no Rio e São Paulo. Os grandes jornais, as grandes revistas, os grandes canais de televisão falavam para o Brasil a partir do Rio e São Paulo. Hoje você tem internet, você pode falar para o mundo inteiro, como nós estamos falando aqui da sua casa ou aqui do Sindicato de Jornalistas, onde estamos gravando essa boa conversa. Então a internet criou essa possibilidade. Por outro lado, ela meio que implodiu os canais únicos, oficiais, que de tradicionais, que de certa forma consagravam as pessoas. Isso. Hoje, o sujeito, ele é o repórter, o entrevistado, o editor e o dono do jornal, que tem um celular. E ele dá opinião, ele é comentarista. Ele é comentarista, né? Tem muita gente boa que segue esse caminho, você é um deles. Mas tem também os influencers picaretas aí que ensinam o que não sabem. Ainda nesse campo, eu sou um leitor, vou lá, eu estou lendo 3 livros atualmente. E vou começar com esse. E você acha que as pessoas ainda estão lendo como liam antigamente? Lendo como antigamente, acho que não. Eu acho que, você falou, estou lendo 3 livros, eu também tenho esse hábito. Mas eu sou de outra geração. Sim, mas não é isso que eu quero dizer. Eu tenho o hábito também de ler 2, 3 livros. E eu leio um livro eletrônico e leio um livro de papel, porque hoje há um excesso de informações, sobretudo para a gente que é do meio, precisa estar sempre informado. Então a rede social, ela acaba atrapalhando um pouco. Porque antigamente você sentava do lado da sua lareira, abria o livro e ficava ali horas lendo. Hoje você lê, mas você interrompe para ver a notícia, para ver o celular, para ver então uma leitura muito picada. Eu acredito que com você também, porque você é um homem de comunicação e tem que estar informado. Sim, né? Sim. Então eu acho que a internet impactou. Por outro lado, as pessoas continuam lendo. E com mais possibilidade de leitura, porque elas podem ler no eletrônico, elas podem ler no papel. As crianças hoje são muitas vezes estimuladas a ler nas escolas. Mas quanto a mim, eu faço uma diferença grande entre informação, que é aquilo que está acontecendo agora, né? Tem uma guerra agora acontecendo, a informação e a leitura. A leitura é conhecimento. A leitura Você é conhecimento. tem que absorver a leitura. Eu falo o seguinte, a leitura, o ato da leitura, parece que atua numa determinada área do nosso cérebro que as outras mídias não atuam, entende? Você vê a diferença do cinema e a televisão. Você vê um filme no cinema, tem todo um ritual de vestir uma roupa, de sair de casa e ir para o cinema. E
e ficar numa sala escura, em silêncio, vendo filme. Aquilo marca a sua memória. Você vê um filme na televisão, no streaming, no outro dia você esquece. Porque não tem esse ritual, não tem essa coisa que marca. Abrir um livro e sentar em silêncio para ler é, de certa forma, um ritual. Marca muito mais do que ouvir música, ou do que ver uma televisão, ou do que folhear um jornal diário. E a leitura é conhecimento, né? E é uma forma de você conhecer a visão que o autor ou os autores têm do mundo e da realidade, né? Você hoje sabe muita coisa porque estão nos livros. E não estou falando de livro científico, de história, eu estou falando de romance. Eu estou lendo agora, depois de eu acho que é um livro até para a gente ler mesmo na maturidade, que é o Guerra e Paz. É fantástico você ver o Tolstói contando a história da Guerra Napoleônica, que começa com um coquetel entre príncipes e princesas comentando, e depois vai lá para o campo de batalha. Quer dizer, isso é um documento, né? É um livro que é um testemunho de uma época, que é o final do século XIX, né? Aliás, início do século XIX, né? O autor, falar em autor... E é um autor que influenciou, inclusive, o Lenin, que não foi preso pelo czar porque ele era famoso, né? Tolstói é um dos símbolos da resistência, da liberdade, da não agressão, do pacifismo, né? E a literatura russa do século XIX influenciou toda a literatura ocidental. Depois veio o realismo socialista, implodiu com isso e a Rússia perdeu a força que tinha na literatura. Então, eu tive o prazer de conversar aqui com jornalista, escritor, mais escritor do que jornalista, mais jornalista do que escritor, compositor, produtor musical, envolvido em vários aspectos da arte. É só um adendo, o meu livro não fala só de mim. Sim. Eu também homenageio e cito e lembro pessoas importantes na vida cultural de Belo Horizonte. Sim. Vários, né? Oswaldo França, Murilo Bião, Zé Maria Rabelo, o Roberto Drummond, João Etienne Filho, pessoas com as quais eu passei por elas, que me ajudaram, que falo da minha militância rastaquera, do tempo do PDT do Brizola, né? Falo da minha relação de família, dos colegas, do tempo escola, a FAF que eu encontrei, né? Quer dizer, é um livro que fala da cultura de Belo Horizonte nas décadas que eu presenciei. Faltou importante, às vezes eu corto assim, porque eu posso esquecer. Onde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Olha, certamente no site da Literíssima, que é a editora da Leida Reis, que é outra jornalista, amiga nossa, que editou o livro. Sim. No site da Literíssima, com certeza será fácil. Por enquanto, eu não sei qual livraria que vai estar. A Leida é uma colega nossa que está ajudando os escritores, os novos escritores, não o caso do Jorge, que já é um conhecido na literatura. E a capa é da Ellen Márcia, a grande autora de capa. A capa é da Ellen Márcia. Fez várias capas para mim. Márcia. Ellen Márcia, que por acaso é minha companheira. Finalmente eu tenho uma companheira artista plástica. Que bom, é o complemento. Ok. Muito obrigado a você. Obrigado a você. Foi um prazer te rever e ser recebido aí na sua sala de visitas. Ok.